Eu gostaria de que a gente avançasse, então, agora, para a gente ter um momento de exposição da palavra de Deus. A palavra de Deus que é santa, que é viva, que é eficaz. E por isso, nessa noite, eu peço a todos os irmãos e irmãs que abram a palavra de Deus em Mateus, no Evangelho de Mateus, no capítulo de número 12. Então, vamos abrir a palavra de Deus em Mateus, né? Mateus vem logo após ali ao livro de Malaquias, capítulo de número 12. Nós vamos ler dois trechos aqui de Mateus, capítulo 12, hoje. O primeiro trecho que a gente vai ler vai ser do versículo 14 até o versículo 21, e depois eu vou saltar lá para o versículo 38 até o versículo de número 42. Então, todo mundo conseguiu abrir aí Mateus capítulo 12? Alguém não conseguiu aí? Pede ajuda aí, pede socorro para o universitário aí do lado. Então, vamos ler a palavra de Deus. Em Mateus, no capítulo 12, no versículo 14, diz assim: os fariseus, tendo saído, formaram conselho contra ele, para o matarem. Versículo 15. Jesus, sabendo disso, retirou-se dali. Acompanhou uma grande multidão e ele a todos curou, recomendando-lhes rigorosamente que não manifestassem, para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías. Aqui está meu servo que escolhi, o meu amado, em quem a minha alma se compraz. Porei sobre ele o meu espírito e anunciará juízo aos gentios. Não contenderás, nem clamará, nem alguém ouvirá pelas ruas a sua voz. Não esmagará o caniço quebrado e não apagará a mecha que fumega, até que faça triunfar o juízo, e no seu nome esperarão os gentios. Depois do versículo 21, salta lá para o versículo 38 desse mesmo capítulo, Mateus capítulo 12. Versículo 38. Então, alguns escribas e fariseus lhe disseram: mestre, gostaríamos de ver da tua parte algum sinal. Mas ele lhe respondeu: uma geração má e adúltera pede um sinal, porém não lhe será dado outro sinal, senão o do profeta Jonas. Pois como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, assim estará o Filho do Homem, 3 dias e 3 noites no seio da terra. Os ninevitas ressurgirão no juízo contra essa geração e a condenará, pois se arrependeram com a pregação de Jonas. E aqui está quem é maior que Jonas. A rainha do sul se levantará no dia do juízo contra esta geração e a condenará, pois veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. E aqui está quem é maior que Salomão. Então esta é a palavra de Deus. Vamos orar? Senhor nosso Deus, nosso Pai, muito obrigado, Senhor, porque esta é a Tua palavra. E nesse momento eu clamo a Ti, ó Espírito Santo, que me dê sabedoria, que me dê graça, que dê eloquência, mas que também traga iluminação para mim e cada um daqueles que aqui nos encontramos nessa noite, para que a gente compreenda a sempre viva e poderosa palavra do Senhor. Fala aos nossos corações, segundo o teu santo querer nesta noite, é o que eu te imploro em nome de Jesus. Amém. Irmãos, hoje, como eu já mencionei várias vezes, nós estamos aqui para celebrar a Páscoa. E para quem não sabe, o que é a Páscoa? A Páscoa não é o que o mundo transformou ela. Uma festa secular. Uma festa de, talvez ali, de generosidade, de compartilhar presentes, de entregar ali, talvez, um ovinho de Páscoa de chocolate gostoso. Quem não gosta de chocolate, né? Eu gosto. Não sei se os irmãos gostam. Mas a Páscoa não tem nada a ver com isso.
embora isso em si não seja algo ruim, não tem nenhum problema em você entregar chocolate de presente para alguém. Isso é mais uma estratégia, mais uma forma que o mundo criou para tirar da Páscoa o personagem principal dela, que é Jesus Cristo. A Páscoa é sim um momento de generosidade, mas não essa generosidade de simplesmente dar presentes uns aos outros. Mas a Páscoa é o tempo em que Deus generosamente nos deu o seu único filho para morrer pelo meu e pelo seu pecado. A Páscoa é esse período, esse momento verdadeiro e histórico em que, após ter encarnado, o Deus Filho, eterno, imortal, incriado, se fez homem para cumprir a vontade de Deus e Pai, a saber, de que ele viveria uma vida justa, uma vida perfeita, uma vida imaculada, uma vida sem pecado, mas assumiria o preço do meu e do seu pecado na cruz, morrendo em nosso lugar. Para quem não se lembra, a Páscoa, os judeus já celebravam essa festa desde os tempos de Moisés. Quem se recorda disso? O que era a Páscoa? Segundo o judaísmo, segundo o Pentateuco, a Páscoa era a festa de Pêssar. O que é isto? A festa de passagem. Passagem do quê? Deus enviou 10 pragas sobre o Egito, porque os egípcios tinham colocado o povo de Deus, os hebreus, em cativeiro. Tudo isso sobre a vontade de Deus, não foi um incidente. Deus já tinha avisado muito antes a Abraão que isso aconteceria à sua descendência, que eles ficariam escravos por 400 anos, aproximadamente, e depois desses 400 anos, Deus executaria juízo contra o povo que escravizou o povo de Deus. E nisso acontece aquelas 10 pragas, aquelas 10 terríveis pragas, mas a última praga foi o quê? A praga da morte dos primogênitos. Deus havia alertado o faraó várias vezes que era para deixar o seu povo ir do cativeiro, e o faraó rejeitou muitas vezes os avisos de Deus por meio de Moisés. E Deus avisa, olha, essa vai ser a última praga. Avisa o seu povo. E fala, o anjo da morte vai sobrevoar sobre toda a terra do Egito. E todos os primogênitos, o que é primogênito? É o primeiro filho. Seja de seres humanos, sejam de animais, todos eles irão morrer, todos, sem exceção. Mas para que o anjo da morte não alcance a casa de vocês, Deus ordenou por meio de Moisés, vocês vão fazer o seguinte, vocês vão sacrificar um cordeiro perfeito, vai passar o sangue dele no umbral das portas, e vocês vão comer esse cordeiro no pôr do sol, às pressas. Porque após aquele momento, o anjo da morte vai vir. E todo mundo que não tiver a marca do sangue, o seu primeiro filho, homem, vai morrer. E o povo fez como Deus alertou, como Deus instruiu por meio de Moisés, celebrou essa festa, esse momento, com muito temor, passaram o sangue, que era um sangue simbólico, a gente sabe que simboliza o sangue do Cordeiro de Deus, e o anjo da morte passou e levou todo o primogênito. E daí, o faraó não resistiu. Até o seu filho, que seria o herdeiro do seu trono, morreu. O faraó liberta o povo,
e o povo é realmente liberto do cativeiro. Isso é o que era originalmente a festa da Páscoa. Só que toda essa cerimônia, o cordeiro que tinha que ser emolado, que tinha que ser preparado às pressas, e tinha outras coisas que se comiam ali, um pão asmo, né, que era um pão sem fermento, erva amarga, o sangue ali vertido nos umbrais das portas, tudo isso simbolizava o verdadeiro Cordeiro de Deus que nos liberta do verdadeiro cativeiro, que não é o Egito, mas é o pecado. Então toda aquela festa, embora ela aconteceu de fato para libertar o povo do Egito, ela já apontava para o plano de Deus de nos libertar da servidão ao pecado por meio da morte do Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Agora, tudo isso é muito curioso, porque as Escrituras falam várias vezes no Antigo Testamento sobre Jesus Cristo. E nos tempos de Jesus, os judeus esperavam por Jesus, embora não soubessem que ele seria chamado Jesus. Eles esperavam por esse homem, que eles frequentemente chamavam de Messias, ou Massia, ou Machia, que significa ungido, que era aquele que libertaria o povo da sua prisão. Nos tempos de Moisés, o povo estava cativo ao Egito e Deus libertou. Nos tempos de Jesus, o povo não era escravo, mas era, porque ele havia sido dominado por um povo chamado Roma. Roma não os escravizou no sentido de obrigar eles a fazerem isso ou aquilo, mas tomou conta da terra, tomou conta da política, administrava de tal modo que o povo não tinha aquilo que Deus lhes havia prometido, a terra prometida, porque ela estava nas mãos de Roma. E é nesse contexto da história em que o Filho de Deus encarna, se faz homem e começa a cumprir o seu ministério. Mas Deus sabia que do mesmo jeito que por causa da dureza do seu coração, Faraó havia rejeitado os alertas de Deus, o seu próprio povo rejeitaria o servo de Deus. E é isso que essa passagem de Mateus 12 vai mostrar aqui para nós. Por que que, embora o povo esperasse por Jesus, os judeus, os seus mestres, estavam rejeitando Jesus? Por isso, vamos voltar aqui ao texto para a gente entender isso, o contexto em que o povo rejeitou a Jesus e por que Deus assim o intentou, para nos justificar, a nós que não éramos povo, a nós que não vemos de origem hebreia, a nós que não temos sangue judeus, mas que Deus sempre intentou nos alcançar por meio da salvação mediante o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Para isso, vamos voltar lá no texto, em Mateus 12, versículo 14. Em Mateus 12, 14, diz assim: então os fariseus saíram e começaram a conspirar sobre como poderiam matar Jesus. Olha que curioso. Quando a gente lê um texto assim, que começa com então, é sempre importante a gente entender o contexto. Por que que nesse momento os fariseus queriam sair ali e matar Jesus? Lendo aqui Mateus no capítulo 12, nós não vamos fazer essa leitura no momento, a gente observa que no dia de sábado, Jesus tinha feito algo que era proibido na perspectiva dos fariseus, segundo a lei. Não era proibido, mas eles interpretavam assim. O que aconteceu? A lei de Moisés proibia que se fizesse qualquer trabalho no dia de sábado. Se vocês lerem depois em casa, Mateus do 12, versículo 1 até o 8, você vai ver que Jesus estava andando com os seus discípulos e eles tiveram fome. E aí eles começaram a pegar algumas espigas
para comer, literalmente crua. Como eles estavam andando ali no meio do milharal, né, e pegando assim e comendo. Os fariseus, vendo aquilo ali, acusaram os discípulos de estarem fazendo trabalho. Eles não estavam fazendo trabalho. Eles estavam matando a fome dele porque eles estavam famintos naquele momento, porque não tinha alimento. E Jesus os defende, né? Citando um caso famoso em que Davi, quando estava fugindo do rei Salomão, também faminto com os seus soldados ali, com os homens que estavam com ele, pediu pão para o sumo sacerdote, que era um pão sagrado, que ninguém, exceto o sumo sacerdote e os seus filhos, né, sua descendência, podia comer. E Jesus apresenta essa história verdadeira, ensinando o que é a verdadeira justiça de Deus. Uma justiça que não é simplesmente um legalismo, no sentido de, se você quer ser alcançado por Deus, obedeça à lei de Deus ipsis literem, independentemente do seu próximo. Passando por cima do seu próximo, ignorando a necessidade do seu próximo, inclusive adulterando a lei, trazendo como se fosse trabalho, algo que não era trabalho, era simplesmente matando a fome de um faminto. E nisso foi o primeiro conflito que os judeus tiveram com Jesus no capítulo 12 de Mateus. Depois vai acontecer um outro episódio. Curioso, só destacar que Jesus ele fala ali no versículo 8, pois o Filho do Homem é Senhor do sábado, mostrando que ele, Jesus, era o Filho do Homem. E quem é um Filho do Homem? É um dos títulos que a lei de Moisés dava para aquele que havia de governar para todo sempre, o Messias, o ungido. Então Jesus já estava reivindicando que ele era o Messias prometido, mas os fariseus, por sua religiosidade, rejeitaram isso, não reconheceram o ensino de Jesus e começaram a observar e tramar algo no seu próprio coração contra Jesus Cristo. Nos versículos de 9 até ali o 13, vai acontecer uma outra coisa, que é o contexto que vai começar esse versículo. Num dia de sábado, tinha na sinagoga um homem enfermo. E esse homem enfermo, ele tinha sua mão ressequida, ou seja, a mão dele era atrofiada. A Bíblia não detalha aqui o contexto, né? Quando que a mão dele ficou ressequida, se foi de nascimento, a Bíblia não detalha. Mas talvez fosse de nascimento, talvez fosse por uma doença adquirida, a gente não sabe. Mas o fato é que, sabendo que Jesus já tinha feito aquela obra no sábado e reivindicado o título de Senhor do sábado, eles perguntaram para Jesus com o intuito de tentar ele, de provocar ele para ele agir contra a lei. Por quê? O mandamento da lei era que não podia se fazer trabalho no sábado. Então eles perguntam para Jesus, é lícito curar no sábado? Depois vocês podem ler o texto em casa. Jesus pergunta, olha, no sábado é lícito fazer o bem ou o mal? Né? E aí Jesus esclarece, pergunta, quem vale mais, um homem ou uma ovelha? Por quê? Porque no sábado, os sumos sacerdotes, conforme a lei, faziam sacrifício. E fazer sacrifício era todo um trabalho. Você tinha que ir lá, preparar, tirar a pele da ovelha, cortar as suas partes, preparar ela para colocar no altar, que era, entre aspas, uma churrasqueira. Né? Entre aspas, era isso. Jesus fala, olha, vocês não têm lido a lei que no sábado o sumo sacerdote ele está isento. E ele quebra a lei, porque pode, né? Mas ele fala assim, ó, quem vale mais? Um homem que está aqui com a mão ressequida ou uma ovelha que o sumo sacerdote oferece todo sábado? E Jesus vai lá e cura. E aí os fariseus entram nesse versículo 14 que a gente leu. Então os fariseus saíram e começaram a conspirar sobre como poderiam matar Jesus. E aqui vai uma primeira observação forte para a nossa noite de hoje, que é o servo de Deus, aquele que é o Filho de Deus, mas que tomou a forma de homem, e embora estivesse lhe revestido em glória e majestade, não tomou como usurpação, mas ele se despojou, por assim dizer, da sua glória e assumiu a forma de homem e forma de servo,
vivendo para servir, começa então a ser fortemente rejeitado por homens. E isso nos leva muitas vezes a pensar: será que nós também, ou algum de nós, ou algum de nossos conhecidos, também não rejeitam a Jesus Cristo? Talvez rejeitem por sua religiosidade, não de Jesus, mas a minha ou talvez a sua religiosidade, que veja algo em Jesus que a gente considere a nossa tolice como algo inadequado. De todo modo, isso é um dos motivos pelos quais os judeus começaram ali a estimular, planejar como matar Jesus Cristo. O texto continua lá no versículo de número 15, dizendo assim: e Jesus, sabendo isso, retirou-se dali. Muitos o seguiam e a todos ele curou. Olha que interessante isso. Esse texto nos faz pensar muito na obra de Jesus enquanto o servo de Deus. Porque todo aquele povo esperava por Jesus. E embora ele estivesse fazendo milagres, naquela ocasião havia acabado de curar um homem com a mão atrofiada, e isso ele já havia reivindicado que ele era o filho do homem, já havia afirmado que ele era o Senhor do sábado. Quando o povo planeja matar ele, ao invés dele gritar: ei, eu sou Jesus, com quem vocês pensam que estão falando? Não foi isso que ele fez. Ele se retirou. Ele, sabendo disso, se afastou dali, tendo muito mais autoridade do que aqueles fariseus, que eram autoridades religiosas. Jesus não reivindicou essa autoridade naquele momento para os calar. E isso me faz pensar no mesmo que acontece com a nossa presente geração. Num sábado, como o sábado passado, num domingo, como o domingo de hoje, de Páscoa, o nosso Senhor Jesus Cristo continua não calando a voz daqueles que o rejeitam, transformando a sua Páscoa numa festa profana, numa festa secular, mas nesse sentido permanece ainda como um servo mudo, que manifestou as suas obras a todos os homens, dando a oportunidade de que aqueles que o quisessem o seguissem, de que aqueles que estivessem dispostos o buscassem. E foi exatamente isso que aconteceu. A gente vê ali que na continuação do verso, depois de Jesus ter se afastado, versículo 15, muitos o seguiram e a todos ele curou. Aqueles homens fariseus talvez não tivessem enfermidades físicas, mas a sua alma estava enferma, porque diante deles estava o Messias que eles tanto aguardavam, mas eles eram incapazes de reconhecer o Messias. Mas aqueles que estavam enfermos em seus corpos correram atrás de Jesus e, em resposta, Jesus o curou. E a resposta de Jesus Cristo, como servo de Deus, à rejeição dos homens é esta: é a manifestação da graça. É a manifestação da misericórdia para quem o receber, para quem o ouvir, para quem o buscar. Ele não está longe. Vamos seguindo. O versículo 16 diz o seguinte: acompanhou-no uma grande multidão e ele curou a todos, recomendando-lhes rigorosamente que o não manifestasse. Olha que interessante. Jesus não tão somente se afastou, não confrontou os fariseus diretamente, mas ele fez mais que isso. Para quem buscou ele foi lá, curou, mas deu uma ordem: não contem para ninguém. E a Bíblia fala que ele advertiu isso rigorosamente. O texto aqui não detalha as palavras de Jesus, mas certamente foi uma advertência severa para falar: olha, em hipótese alguma,
conte isso para alguém. Isso me faz pensar no tempo que a gente vive hoje. A gente vive uma geração de redes sociais, né? De Instagram, de TikTok, de tantas pessoas que querem seguidores, que querem aparecer, que querem se autopromover. Mas embora Jesus fosse quem ele é, ele não se autopromoveu. Ele não fez isso, mas ele agiu com extrema discrição, exigindo que as pessoas não lhe colocassem em publicidade. Mas isso faz a gente levantar uma questão. Se ele era o Messias, e se as pessoas deveriam saber quem ele era, para que crescem nele, por que Jesus insistiu que ninguém devia, daqueles que foram curados, contar isso para mais ninguém? O próprio evangelista Mateus nos esclarece isso nos versos seguintes. Ele diz aqui nos versos 17 e 18, por que Jesus fez isso? Para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías. E aqui, quando Mateus fala isso, ele está apontando lá para Isaías, capítulo 42, versículos de 1 até o 4. Depois, quem quiser e estiver anotando, pode consultar o texto em casa e comparar. O próprio Mateus vai escrever para a gente o que Isaías diz. O que Isaías diz lá em Isaías 42, de 1 a 4. Diz o seguinte, versículo 18. Aqui está o meu servo, que escolhi, o meu amado, em quem a minha alma se compraz. Porei sobre ele o meu espírito e anunciará juízo aos gentios. Depois os irmãos podem ler em casa, mas essa passagem ela é muito significativa e talvez nem todos aqui consigam entender isso. Se vocês lerem lá Isaías 42, vocês vão ver o contexto lá de Isaías 41, do capítulo 41 até o 42, e era uma série de palavras que Deus estava falando para quem? Para os judeus. Falando que não havia ninguém ali que ouvia ouvido a voz do Senhor, ninguém ali que havia se atentado para as palavras de Deus. Todas essas palavras dirigidas a quem? Judeus, dirigidas a hebreus, dirigidas a descendentes de Abraão. Mas Isaías profeticamente diz isso. Vamos repetir aqui, ó. Aqui está o meu servo que escolhi, o meu amado em quem a minha alma se compraz. Porei sobre ele o meu espírito e anunciará juízo aos gentios. Olha que curioso. Lá em Isaías estava falando aos hebreus. Mas no final desse trecho, Isaías profetiza que o servo ia anunciar o juízo aos gentios. Quem que é gentio? Gentio é quem não tem sangue judeu. Quem não tem sangue hebreu. Lá em Isaías já tinha sido então anunciado que o povo de Deus iria rejeitar ao Messias e que por meio dessa rejeição, quem ia esperar o Messias não era o seu povo, mas era quem não era povo, quem era gentio, quem era como eu e você, que não nascemos com sangue judeu. Ou seja, Deus usou e intentou que a dureza de coração do seu povo servisse ali como uma porta para a oferta de salvação a todos os povos. Esse texto é muito interessante também, porque quando fala anunciar juízo aos gentios, a palavra aqui, juízo, não é a palavra mais comum que aparece no grego para significar justiça. A palavra mais comum no grego para falar de justiça, no sentido assim, faça o que é justo, faça o que é certo, faça o que é correto, no sentido de uma justiça pacífica, é a palavra dikaiosune, ou dikaiosune. Mas a palavra que Mateus escreve aqui não é dikaiosune. A palavra que ele escreve aqui é crises. A palavra traduzida aqui como anunciará juízo aos gentios é a palavra crises. E essa mesma palavra, da onde que vem a nossa palavra no português crise? Que dá uma ideia de quê? De um conflito.
Um conflito para se estabelecer o que é justo. E a gente vê que o servo de Jesus, por meio esse servo aqui amado, esse servo em quem a alma de Deus se compraz, por meio da sua obra, começa a se estabelecer esse conflito. O conflito entre o que é justo, o que é injusto, entre o que é correto, o que é incorreto, entre o que Deus aprova e o que Deus aprova, e que levou os judeus a entrarem em conflito com Jesus por causa das suas obras. Então, aqui Jesus já está cumprindo essa profecia. E essa rejeição dos judeus a Jesus é um cumprimento dessa crise, dessa justiça de Deus que começa a ser estabelecida por meio do ministério terreno de Jesus Cristo. Mas alguém que parasse o texto aqui poderia imaginar, então essa crise vai implicar em guerra. Essa crise vai implicar em contenda, vai implicar em conflito. Ele vai tomar armas, ele vai lutar, ele vai reivindicar o que é justo. Mas Isaías complementa. Leia o versículo 19. Não contenderá, nem clamará, nem alguém ouvirá pelas ruas sua voz. Olha que curioso. O servo de Deus, que veio para estabelecer a justiça de Deus, não veio para trazer isso à força. Não veio para trazer isso por meio de contenda. Não veio para derrubar com força, com violência, todos aqueles que o rejeitavam e queriam se impor contra ele. Mas ele agiu com humildade. Ele não entrou em contenda. Ele não clamou. Ninguém ouviu pelas suas vozes, a sua voz pelas praças, pelas ruas. E foi por isso, para cumprir essa profecia, que Jesus agiu ali mansamente, sabendo que os fariseus queriam matá-lo por o rejeitá-lo, mas se afastou dali. E é por isso que a mansidão de Deus e a misericórdia de Deus continua sobre toda essa geração nossa que a gente vive no presente, pois as pessoas continuam a rejeitar a graça de Deus que há em Jesus Cristo, mas o Senhor continua agindo sobre eles com graça, com misericórdia, com mansidão, com longanimidade. Versículo 20 diz mais: não esmagará o caniço quebrado, não apagará a mecha que fumega. Qual que é a ideia aqui? O povo estava em pecado. Por causa de estar em pecado, veio males sobre a humanidade. Como se fosse um pedaço de cana que foi esmagado. Ou seja, a justiça de Deus vindo sobre o homem e as pessoas sendo afligidas pelo seu mal. Ou como ou como um pedaço ali, uma mecha que está pegando fogo. Ou seja, é algo ruim, você taca fogo para incinerar e exterminar. O texto diz que o servo de Deus, o amado, não viria para esmagar esse caniço que já está quebrado. E é por causa disso que Jesus foi ali e curou, porque ali haviam várias pessoas quebradas, várias pessoas esmiuçadas, várias pessoas enfermas, várias pessoas aflitas. Mas Jesus dizia: vinde a mim todos vós que estáis sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Porque o meu fardo é leve, o meu jugo é suave, vocês vão alcançar descanso para as vossas almas. Mas olha o versículo 21. Ele não faria isso, não iria apagar esse pedaço que está pegando fogo, até que faça triunfar o juízo. Olha que interessante. Isso significa que a misericórdia e a graça do nosso Deus em Cristo Jesus permanecem até que a justiça de Deus se cumpra. Em algum momento, Jesus voltará. Ele fala: eu não vim para condenar o mundo, eu vim para salvá-lo. Mas em algum dia ele vai voltar para julgar. E todos esses que o rejeitam
vão ter que prestar contas se não se arrependerem dos seus pecados em vida. E se em vida não buscarem ao Senhor, e se em vida não crerem no servo de Deus. E o versículo 21 comenta: e no meu nome esperarão os gentios. E em Cristo Jesus é que a gente espera essa justiça. Que a justiça de Deus, que tira de nós a impiedade, aquilo que nos fazia injustos, seja atribuída, seja lançada sobre nós de uma forma substitutiva. Ou seja, Jesus morreu na cruz para pagar o preço do meu e do seu pecado, mas ressuscitou para que a justiça dele, pela fé, fosse lançada sobre mim e você que crê nele. E aí, pela fé, Deus olha para nós e fala: ele crê no meu filho? Já não vejo mais pecado sobre ele. Porque o meu filho levou o pecado dele. E a justiça do meu filho, que viveu uma vida perfeita, foi lançada sobre ele. E que do mesmo jeito que lá nos tempos da Páscoa, o sangue ali foi colocado sobre os umbrais da porta, para que o anjo da morte não viesse sobre aquela casa, o sangue de Cristo nos marcasse, para que Deus olhasse para nós e falasse assim: olha, aquela roupa dele, que estava imunda em pecado, foi lavada em sangue, e agora ele veste vestes limpas. Não vejo mais pecado sobre ele, porque sobre ele eu vejo a justiça do meu filho. Vamos seguir aqui para o trecho final, que está ali no versículo 38, 39, 40, 41 e 42. Mesmo depois de Jesus ter feito esses milagres, vão acontecer várias coisas aqui no capítulo 12. Os fariseus vão ver Jesus fazendo um milagre, o povo vai falar assim: olha, será que não é esse o Messias? E eles vão blasfemar, falando que Jesus supostamente não estava fazendo aqueles milagres pelo poder de Deus, pelo Espírito Santo, o que era o caso, porque tudo isso ele fez pelo Espírito Santo de Deus que veio sobre ele e o revestiu. Blasfemaram contra ele. Jesus os repreende, os ensina a verdadeira justiça, né? Depois, Jesus vai citar um outro trecho no versículo de 33 ao 37, mostrando que cada árvore dá frutos, né, conforme a sua própria qualidade, indicando que a incredulidade dos judeus era um testemunho de que eles eram árvores más, né, árvores que rejeitavam aquilo que era bom. E aí vai chegar ali no versículo 38. Então, alguns escribas e fariseus lhes disseram: mestre, gostaríamos de ver da tua parte algum sinal. Esse trecho é muito interessante, porque depois de já ter rejeitado Jesus, depois de já ter blasfemado contra o Espírito Santo por rejeição a Jesus, eles falam supostamente: mestre, queremos ver da tua parte algum sinal. Talvez alguém que não esteja contextualizado aqui ache o seguinte: não, eles reconheceram que Jesus era mestre, porque ele chamou Jesus de mestre, então eles mudaram de opinião. Não foi o que aconteceu. E por que eu sei disso? Primeiro, a palavra que eles usaram aqui para mestre é a palavra didáscalos, que significa mestre, um mestre comum que ensina qualquer coisa. Mas a palavra que eles usavam para eles mesmos, para se referir como se fossem verdadeiros mestres de Deus, era didascaloi. Então eles usaram uma palavra parecida, mas diferente para Jesus, como se fosse assim: você é um mestre, mas não um mestre como eu. Mas outra coisa, observe o seguinte: eles se consideravam mestres, mas eles não exigiam sinal, maravilha um dos outros. Quando eles falam para Jesus: mestre, mostra-nos da parte de Deus algum sinal, na verdade eles estão sendo irônicos. Eles estão dizendo assim: você está ensinando um monte de coisa aí, então você se acha que é um mestre, né? Ah, você é um mestre mesmo? Então mostra para a gente algum sinal. Eles fazem aqui para Jesus como se fosse um tipo de arapuca, um tipo de armadilha. E a armadilha é muito sutil. Que armadilha é essa? Se Jesus mostrasse um sinal, porque eles estavam pedindo, na cabeça deles, Jesus estava se rebaixando a eles, aceitando a autoridade deles e falando: nós somos mestres mesmo, pedimos para você seja reconhecido entre nós. Por outro lado,
Se Jesus não mostrasse sinal, eles estavam dizendo o seguinte: olha, tá vendo, ele não é mestre nenhum. Estou pedindo um sinal e ele rejeita. Então eles fizeram aqui um jogo de ironia para rejeitar Jesus e tentar ele. Como que Jesus responde a isso? Ele não responde nem com sim, não vou fazer sinal nenhum, nem com sim, vou fazer um sinal agora e provar que sou eu, porque isso ia contradizer a profecia lá de Isaías, né, que ele não ia clamar, que ele não ia gritar, mas ele também não responde com não vou fazer nenhum sinal e pronto. Jesus responde assim, versículo 39, uma geração má e adúltera pede um sinal, porém não lhe será dado outro sinal, senão o do profeta Jonas. A resposta de Jesus é o seguinte: vocês são adúlteros, vocês são infiéis a Deus, vocês estão traindo a Deus, me rejeitando, vocês são más, e é por isso que a árvore boa dá fruto bom. Eu tinha falado nos versículos acima aqui, né? Se você ler o capítulo do 33 ao 37, a árvore boa dá fruto bom. Vocês são de uma geração má e adúltera e pede sinal? Só vai ser dado para vocês um sinal. Qual é o sinal? O sinal do profeta Jonas. E eles conheciam Jonas. Para quem não conhece Jonas, aqui no Antigo Testamento tem um livro, o livro do profeta Jonas. É um livro muito curtinho. Você pode ler em casa aí, em 10 minutinhos você lê ele. A história de Jonas era muito conhecida por eles. E basicamente a história de Jonas era assim: Jonas era um profeta de Deus que falava o que Deus ordenava. E Deus foi até Jonas, apareceu, falou com ele, falou assim: Jonas, eu quero que você vá até a grande cidade de Nínive e pregue para ela: arrependei-vos, porque em 3 dias vocês serão destruídos. O que vocês acham que como profeta de Deus Jonas fez? Ele obedeceu? Não. Ele foi, mas não para Nínive, para o lado contrário, para uma cidade chamada Tarsis. Mas por que ele fez isso se ele era o profeta de Deus? Porque Nínive era a capital naquela época de um povo inimigo de Israel e Judá, capital da Assíria. E Jonas conhecia Deus. Ele sabia que Deus era misericordioso. Ele sabia que se Deus mandou ele lá para mandar o povo se arrepender, se ele se arrependesse, Deus não ia destruir eles. Então o que Jonas faz? O quê? Deus está me mandando lá pregar arrependimento? Na verdade, então, Deus quer salvar eles, mas eu, Jonas, não quero que eles sejam salvos. Eu quero que eles sejam destruídos. Então, Deus me mandou para Nínive. Beleza, eu vou para o outro lado, eu vou para Tarsis. E a história é muito conhecida. Quando Jonas vai, ele pega num barco, e aí vem uma tempestade severa no mar, que foi enviada por Deus, sim, por Deus. E o Jonas sabia disso. Ele avisa os marinheiros, fala assim: olha, isso é por minha causa, me lança no mar e a tempestade vai acabar e vocês não vão morrer. Eles não queriam lançar, mas não tem jeito, porque o navio ia ser destruído. Eles lançam, mas mesmo assim o Jonas não se arrepende. E o que Deus faz? Para poupar o Jonas, a verdade é essa, porque no mar ele iria se afogar, Deus manda um peixe gigante e engole ele. E ele ficou dentro do peixe 3 dias e 3 noites. E no 3º dia ele se arrepende. E ele clama a Deus. Aí o peixe se aproxima da praia, possivelmente, né, da costa, vomita o Jonas, ele vai e prega correndo na cidade. Ele pregou assim. A mensagem dele não foi uma mensagem de boa fé, foi tipo assim, a mensagem corrida, a cidade era enorme. Ele correu a cidade toda em um dia só, gritando: arrependei-vos, porque em 3 dias a cidade vai ser destruída. Só isso, não falava mais nada. Ou seja, a ideia dele é: eu vou passar daqui zunando e esse povo não vai se arrepender. Só que o povo se arrepende. E Deus não destrói a cidade. E o profeta no final fica irado. O que Jesus está dizendo? O seguinte: vocês são uma geração má. Vocês são perversos. Vocês rejeitam a justiça. Vocês querem um sinal? Vai ser dado um só. E não vai ser agora. Vai ser o sinal do profeta Jonas. E aí ele explica por quê. Versículo 40. Pois como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, assim estará o Filho do Homem. 3 dias e 3 noites
no ventre da terra. O que é isso? Jesus responde eles, não responde nem o sim nem o não para o sinal, fala, vai ser dado o sinal, mas não é agora. E o sinal não vai ser o que vocês querem ver. Vai ser o seguinte, do mesmo jeito que o Jonas ficou 3 dias dentro do peixe, o Filho do Homem, ou seja, eu, Jesus, vou ficar 3 dias no ventre da terra. Nessa hora, todo mundo deve ter ficado mais ou menos assim. O que ele quer dizer com isso? Porque eles conheciam muito bem a história de Jonas, mas eles não entenderam, possivelmente, o que significava 3 dias e 3 noites no ventre da terra. Mas aqui Jesus já estava anunciando, foi a primeira vez que ele anunciou isso, segundo o Evangelho de Mateus, que ele iria ressuscitar dos mortos, que ele iria morrer e depois de 3 dias iria ressuscitar. E olha como que o texto termina. Versículos 41, 42, termina assim, ó. Os ninevitas, que foi para quem Jonas pregou, ressurgirão no juízo. Olha que interessante. Jesus falou que ele ia ficar 3 dias e 3 noites, e logo na sequência ele avisa, olha, outras pessoas também vão ressurgir. Ele falou por meio de enigma, depois começa a esclarecer que tem a ver com a ressurreição. Os ninevitas ressurgirão no juízo com esta geração e a condenarão, pois se arrependeram com a pregação de Jonas. E aqui está quem é maior que Jonas. O que Jesus está dizendo aqui? Olha, vocês querem um sinal porque vocês não se arrependem. Vou dar um sinal só. Vou ficar 3 dias e 3 noites no ventre da terra. Vocês não vão entender agora, mas quando acontecer, vocês vão entender que eu profetizei que eu iria morrer, ficar morto por 3 dias e 3 noites, e ao 3º dia eu iria ressuscitar. Mas mesmo assim vocês não vão crer. Por isso, no juízo, na ressurreição, esse povo de Nínive que ressuscitou e creu em Jonas, vai condenar vocês. Porque Jonas pregou e ele era só um profeta, mas aqui está quem é muito maior que Jonas, e vocês não creem em mim. Jesus disse mais no versículo 42, a rainha do sul se levantará no dia do juízo com esta geração e a condenará, pois veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. E aqui está quem é muito maior que Salomão. Aqui Jesus dá um outro motivo pelo qual aquela geração seria condenada, apesar do sinal. Eles pediram um sinal, mas eles já tinham visto os sinais. Os sinais não eram motivos para a incredulidade, eles já tinham visto. Eles simplesmente rejeitavam porque eles eram árvores más, os seus corações estavam duros. E ele já tinha ensinado para ele a verdade em várias vezes, conforme a lei de Moisés. Aqui Jesus dá um outro exemplo. Vocês vão ser condenados pela rainha do sul. Quem que é a rainha do sul? Possivelmente é a rainha de Sabá, que era a rainha na região ali, possivelmente na África, perto ali de onde é a Somália hoje, e que saiu daquela região para ir ouvir a sabedoria de Salomão, o segundo grande rei ali de Israel, né? Teve Saul, Davi, Salomão, e ela foi lá, ouviu a sabedoria de Salomão, testemunhou e passou a crer em Deus. Mesmo essa mulher que era uma gentia, assim como os ninevitas eram, assim como nós somos, porque não temos sangue judeus, creram em Jesus, e essa mulher creu na sabedoria de Deus porque ouviu da boca de Salomão. E Jesus está dizendo, aqui está quem é muito maior que Salomão. E vocês rejeitam a minha sabedoria. A rainha do sul vai condenar vocês. E isso para nós nos leva ao ponto-chave aqui em relação à Páscoa. Nessa noite de Páscoa, talvez você se encontre aí no seu coração semelhante aos fariseus. Talvez você tenha vindo aqui, não sei, por religiosidade. É Páscoa, eu preciso estar na casa de Deus. E talvez por religiosidade você rejeite a justiça de Deus. Rejeite aquilo que você esperava que Deus fizesse, mas que Deus não fez porque não era segundo os seus planos. Talvez nessa noite vocês podem estar aqui nesta casa como aquele pedaço de cano que foi quebrado. Assim como aquela multidão que buscou Jesus, mesmo Jesus tendo se apartado daqueles que queriam matá-lo. E Jesus foi até essa multidão
que o buscou e o curou. Talvez nessa noite de Páscoa o que você procura seja cura para a sua alma, seja cura para as suas tristezas, seja cura para as suas decepções, seja a cura para a sua amargura, ou seja a cura para a sua enfermidade. Ou talvez nessa noite você pode estar aqui, tal como esses fariseus incrédulos, que rejeitavam a Jesus pela dureza do coração deles. Nessa noite de Páscoa, eu te convido a lembrar quem Jesus é. Ele é o servo de Deus, que se fez servo, mas não era servo originalmente. Ele era o próprio Deus Filho, Deus, que encarnou e viveu para perdoar o meu e o seu pecado. E lembre-se que nesta noite de Páscoa é a noite em que a gente celebra a ressurreição de Jesus. O Senhor anunciou esse sinal que ele iria ser ressurgir dos mortos. E ele ressuscitou para te justificar e que a justiça de Deus venha sobre você.